Eu sou Mônica Gardelli e nós estamos na nossa sala de professores online. Hoje a nossa live é com a professora Débora Garofalo. Para quem ainda não conhece a professora Débora, ela foi finalista do Global Teacher Prize, que é considerado o prêmio Nobel de educação. Imagina que de 10 professores do mundo, 2 eram brasileiros. Isso enche a gente de orgulho, né? Então, assim, eu queria agradecer muito, muito a sua presença. De verdade, é uma honra ter você aqui. Então, Débora, para começar, eu não vou falar porque você é a convidada, todo mundo já meio cansado de me ouvir falar, porque eu falo muito. Eu queria te fazer a primeira pergunta. Por que você escolheu ser professora? Bom, Mônica, primeiro eu queria só dar boa tarde a todos, falar que eu estou imensamente honrada de estar aqui hoje com você. Bom, eu me tornei professora ainda muito menina, né? Muito menina, eu tive essa vontade aí de seguir com a carreira de professora. Então, a minha decisão ela foi tomada ainda na educação Fundamental 2, na época, né? A gente falava antigo ginásio, né? Na minha época ainda também, antigo ginásio. Então, onde eu realmente tomei essa decisão de seguir com a carreira de professores. Inspirado um pouco pelos meus próprios professores, que falavam que eu tinha um dom muito bonito de ensinar, mas também porque eu tive a oportunidade de começar a trabalhar muito cedo, que tem esse lado ruim, mas também esse lado muito positivo, porque o primeiro local que eu comecei a trabalhar foi dentro de uma escola de educação infantil. E isso realmente me despertou ali, essa vontade de começar a ensinar. E ali eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam se formando no magistério, né? Mas eu acho que foi uma coisa muito importante, né? Porque o magistério deu toda uma base que a própria universidade não me deu, né? Porque a gente tinha esse contato ali, a gente estudava no período da manhã e à tarde, imediatamente a gente já estava ali em contato com os estudantes no período da tarde, fazendo estágio durante os 4 anos do magistério. Eu acho que isso foi muito positivo. E assim eu segui, então, com toda essa carreira aí, magistério, aí me formei em letras, pedagogia, especialização em língua portuguesa, até chegar agora a ser mestra em educação. Então, me orgulho muito disso, porque eu acredito muito que, através do professor, a gente abre uma porta aí para transformar a sociedade. Ô Débora, conta pra gente o que é ser um professor top 10. Bom, é uma responsabilidade muito grande. Eu nunca tive essa intenção de chegar onde eu cheguei, mas era uma forma de mostrar um exemplo para essas crianças que sempre residiram numa comunidade muito simples, né? Numa grande favela aqui da cidade de São Paulo, de mostrar para eles que não era esse lugar que determinava o que eles poderiam ser, que era realmente a educação. Então, a gente começou a ganhar alguns prêmios nacionais e aí teve essa curiosidade de saber o que era participar de um prêmio internacional. E aí, quando a gente estava recebendo o prêmio lá, Professores do Brasil, veio uma mensagem que eu tinha sido escolhida como uma das 50 melhores professoras pelo Global Teacher Prize. E naquele momento eu senti assim, puxa, parece mentira, né? E eu não acreditava muito, e assim, eu comecei a chorar, e as pessoas assim, nossa, mas por que você está chorando, né? Você está recebendo um prêmio? Eu estou emocionada, né? Porque a frase lá dizia que eu não podia contar para ninguém, né? Uma frase... Que sofrimento! Mas olhar aquela possibilidade de ser reconhecida com um trabalho de uma escola pública, no meio de uma comunidade, um trabalho inovador de robótica, mexeu muito comigo. Depois eu comecei a enxergar o potencial que esse trabalho tinha de ser multiplicado mesmo, né? E aí veio a notícia, então, que eu estava entre os 10 professores, sendo a primeira mulher a chegar nessa final desse prêmio, né? E aí mexe muito com a gente, porque quando a gente olha a história, principalmente da educação brasileira, a gente vê muitos professores, né? E professoras atuando nessa área. Então, hoje está sendo uma referência no nosso país, mas fora dele também, me coloca nessa situação que cada vez mais a gente precisa lutar pelos nossos professores, de mostrar que amanhã é dia do professor, mas mais do que aplausos, nós queremos valorização. Que muitos trabalhos, existem muitas Déboras aí espalhadas pelo Brasil e que merecem estar ocupando esse lugar de destaque.
Exatamente. Eu lembro quando eu era diretora no MEC, eu fui responsável pela expansão do Prêmio Professores do Brasil, né? Quando eu cheguei no MEC, era um prêmio que não tinha muita visibilidade, e aí a gente já procurou dar mais visibilidade para o Prêmio Professores do Brasil. E eu lembro que nas conversas que a gente tinha sobre o prêmio, a gente constatava que os professores, eles não se inscreviam porque eles mesmos não acreditavam que as experiências deles fossem dignas de premiação. E qual foi o impacto dessa sua premiação na comunidade? Quando eles, enfim, você pôde falar, olha, eu estou entre as 10, eu vou lá para viajar, para representar o Brasil. E a garotada que você estava trabalhando, qual que foi a emoção deles? Eu acho que foi um momento muito marcante, né? Porque a gente já vinha de 3 anos e meio fazendo esse trabalho no chão da sala de aula, passando por muitas dificuldades de todo o trabalho, até uma luta muito constante de poder envolver os colegas, professores nesse trabalho, mas principalmente de envolver a comunidade. E de repente a gente se vê ali no centro, pelo fato da nossa história mesmo ser uma história totalmente inovadora, né? Da gente transformar o lixo em objeto de conhecimento, e a partir disso você também trazer soluções para a própria comunidade, trazer resultados palpáveis, como diminuição de enchente, né, diminuição de lixo. A gente retirou mais de 1 tonelada de lixo das ruas. Nossa! E aí começa a passar um filme na cabeça, né? E para eles eu acho que foi mais significativo, porque através da mídia, né, através das reportagens, eu pude ver o quanto o trabalho de fato tinha impactado essas meninas, Mônica. Eu não tinha toda essa noção. E muitas das vezes eles falavam assim, professora, e eu sempre dava oportunidade, porque como eu fui professora de 1.000 crianças, né, toda vez que alguém fazia reportagem, eu sempre selecionava uma turma diferenciada, para que eles também pudessem ter essa oportunidade de ter voz, né, de poder falar sobre o trabalho, que para mim era muito valioso isso. Mas, e toda vez que as pessoas conversavam com eles, eu me ausentava da sala. E eles falavam assim, mas professor, você vai deixar a gente aqui sozinho? Porque eu quero que vocês contem, né? É a história de vocês, é o momento de vocês. E na hora que eu assisti, então, aquilo me arrepiava. E como a educação, ela passa a ser realmente transformadora. Né? E uma das frases que mais me marcou foi uma aluna minha, Jaine, que ela vira para o repórter, né? Eu li isso depois, eu não ouvi ela falando na hora, mas ela falou assim, a professora mostrou que era possível a gente levar a tecnologia para a favela. Olha só. Isso para mim foi tão forte, porque assim, no começo, eles não acreditavam no potencial deles de aprender robótica. Eles não se sentiam capazes, eles achavam que robótica não era coisa para eles. E assim, então, vivenciar tudo aquilo que nós vivenciamos, de ouvir também dos meus próprios colegas o fato de eu ser mulher, mexer com tecnologia, e ouvir dos meus próprios colegas que eu estava fazendo artesanato com essas crianças, que eu não estava ensinando robótica. E aí, de repente, você se vê num outro cenário, você vê o quanto aquilo para eles foi importante. E outra frase que me marcou muito deles foi que o fato de eu sempre acreditar neles, porque realmente foi isso desde o começo. Mas eu não tinha essa noção do quanto isso de fato estava impactando esses meninos e meninas. E através então de toda essa repercussão, eu pude ver o quanto de fato tudo isso veio à tona e quanto isso impactou. Foi uma revolução, né, Débora, eu acho, porque assim, além do aprendizado técnico, digamos assim, né, de tudo que a robótica pode oferecer em termos de desenvolvimento cognitivo, de avanço de conhecimentos, tudo, ela é um símbolo, né? Você se apropriar desse conhecimento é um símbolo de empoderamento e de força, né? Então, isso é muito bonito, né? Agora, Débora, aonde entrou a robótica para uma professora de língua portuguesa? Fazia sentido se fosse uma professora de matemática, ou de ciências, ou de física? Conta pra gente como é que você foi cair dentro da robótica. Eu sempre falo que eu fui muito privilegiada, né? A gente não entende as coisas que acontecem no momento na nossa vida, mas depois a gente vai passando o tempo, a gente começa a se dar conta. Então, quando eu finalizei o magistério para ingressar na faculdade, eu me vi ali, eu não consegui passar
numa faculdade pública na segunda fase, por 2 pontos, né? E aí eu falei, não vou desistir de estudar, mas eu preciso arranjar um outro emprego que eu consiga realmente pagar essa faculdade. E aí eu fui realmente estudar uma faculdade privada para ter esses recursos. E durante essa trajetória, eu tive a oportunidade, então, de vivenciar outras carreiras, né? Eu trabalhei em banco, eu trabalhei na indústria, e na indústria eu comecei a entender a importância desses meninos e meninas conhecerem tecnologia. Porque eu trabalhei numa grande indústria, numa multinacional, e para o próprio teste, para entrar no chão de fábrica, os estudantes recém-saídos do ensino médio, eles tinham que conhecer um pouco de programação. Sim. E me causava aquele espanto. Eu trabalhava na área de cursos humanos e fazia o teste com esses meninos, e eles colocavam no currículo que eles dominavam a tecnologia. E ali no teste prático eles não conseguiam procurar o editor de texto, eles não sabiam montar uma planilha, e aquilo começou a me gerar uma angústia. E aí eu consegui unir o útil ao agradável, né? Eu já tinha feito diversos projetos na área de língua portuguesa. A minha diretora brincava que eu era uma excelente alfabetizadora. Daí surgiu a oportunidade de eu ser professora de tecnologia. E me veio muito isso da indústria na minha cabeça. Eu falei, puxa, eu acho que aqui a gente pode explorar um novo caminho para essas crianças. E ela me fez exatamente essa pergunta, né? Mas, Débora, por que tecnologia? E eu olhei para ela e falei, porque eu acredito que através da tecnologia a gente possa transformar a vida desses meninos e meninas. Mas aí eu comecei a pesquisar bastante, comecei a entender que o professor também precisa experimentar, precisa se aventurar, e ali eu coloquei para os meus estudantes, nós vamos aprender juntos. Mas eu não tinha o caminho, né? O caminho nasceu realmente de começar a conversar com eles, entender que dentro daquela comunidade existia um problema. Então eu não podia também trabalhar robótica e programação sem atuar nesse problema que eles estavam me trazendo, que era a questão do lixo. E aí a gente unificou tudo isso e nasceu aí o trabalho de robótica com sucata. Nossa, que maravilha, Débora. O que você acha que falta, Débora, para os professores conseguirem realizar esses projetos significativos? E como você conseguiu? O que você acha que falta? Agora que você está, eu falo assim, a gente sobe às vezes no banquinho, a gente olha de um outro lugar, né? Aí a gente fala, opa, peraí, né? Como é que eu vou ajustar isso? E dentro dessa sua nova experiência, o que você acha que está faltando para os professores? Tá aqui desse lado de cá, hoje vivenciando, eu trago algumas das experiências também da minha sala de aula. A primeira é manter uma escutativa. O que eu percebo é que o professor ainda tem muito receio. Como ele não domina a tecnologia, e eu acho que a pandemia ela trouxe isso muito latente, ele tem um certo receio, né? Então, tudo que eu não consigo dominar, eu coloco meio de stand-by, porque eu sei que eu não vou dar conta disso. E isso acontece muito. Então, o primeiro passo é realmente se permitir aprender. Então, eu sempre trago isso nas minhas falas aqui dentro da rede. Quando eu vim para cá, eu acho que também foi um alento para os professores, de ver que uma professora do chão da escola pública, né, hoje está cuidando de políticas públicas, né, cuidando da área de tecnologia. Então, hoje, quando eu converso com eles, eu entendo as dores deles, porque é uma conversa de igual para igual. E eu tento trazer esses outros prismas, mas sem perder um foco que para mim sempre foi muito importante. Eu sempre escutei muitos meus estudantes e hoje eu também escuto muitos professores. Eu acredito nessa política pública que a gente precisa exercer essa gestão democrática, de fato. Então, tudo que nós estamos construindo há pouco tempo, eu brinco que eu estou há 1 ano na secretaria, mas com a sensação de 10, a gente formou uma tríade muito bacana dentro da secretaria, com muitas coisas que eu fazia em sala de aula. A gente criou o currículo de tecnologia e inovação na rede estadual para 2,5 milhões de estudantes. E isso, assim, de 1 ano para cá. Nós criamos o Movimento Inova, que entrou no calendário da Secretaria Estadual. Foi o primeiro evento que a gente conseguiu juntar o estado inteiro de São Paulo. Na semana que vem, nós vamos fazer uma nova edição para 2,5 milhões de estudantes. E com professores juntos, porque a gente acredita muito que professores e estudantes aprendem juntos. Então, tudo que eu venho falando, a gente pratica também. E a gente vem numa terceira frente aí, que é uma frente de experimentação, né? De trazer a inovação realmente, mas desmistificar que inovação é essa. Então, tá aqui me permite ter esse olhar um pouco diferenciado, mas não esquecer
do que eu já vivenciei, das dores que eles sentem para poder auxiliá-los. Eu acho que isso é um grande diferencial hoje. O seu projeto em particular, ele criou um legado, né? Você continuou, como é que é? Porque agora quando você está na Secretaria de Educação, você falou de todas as iniciativas do currículo, como é que fica o seu projeto, o projeto vencedor, aquilo que você... como é que ele continuou? Bom, ele continua de algumas frentes, né? Hoje ele é uma política pública aqui do estado de São Paulo, então ele está sendo implementado aí para 2,5 milhões de estudantes. Isso é uma grande alegria. Então a gente fez todo um desenho, né? Primeiro a gente criou uma diretriz curricular desse novo componente e a gente desenhou um pouco aí de como deveria ser esse trabalho de robótica, olhando também para os níveis de adoção em tecnologia. Então, na medida que os professores, aí, as escolas, elas vão avançando, todas elas começam com um kit inicial básico, com componentes eletrônicos, para que possam trabalhar com materiais não estruturados, ou agregar a outros tipos de materiais, como, por exemplo, biológicos, né, que hoje a gente sabe que tem um potencial enorme aí para exercitar a criatividade, mas também um pensamento crítico. E na medida que as escolas forem avançando, elas vão ganhar um kit mais robusto, com novos componentes, né, que a gente chama de high-tech, que venha outros materiais, até ela poder chegar a ter um espaço realmente de inovação, contemplando aí, por exemplo, uma cortadora laser. Esse é o desenho que nós desenhamos aqui para a Secretaria Estadual de Educação. Esse ano a pandemia, porque tudo também a gente tem que contar que processos públicos dependem de educação. Preciso trazer esse ponto, né? A rede estadual é uma das maiores redes provavelmente da América Latina, são 3,5 milhões de estudantes, mais de 5 mil e poucas escolas, mais de 200 mil profissionais de educação, professores, né? Então a gente tem uma rede muito robusta nesse sentido também. Então a gente tem trabalhado de algumas outras maneiras. A pandemia, ela fez a gente rever alguns cursos, né? Um deles foi a estruturação do centro de mídias, para que a gente pudesse, nesse momento emergencial, poder continuar com essas aulas. Então, a gente já tem todos os materiais didáticos prontos, os professores recebem essas orientações, houve uma formação no ano passado, e agora a gente está cuidando com muito carinho dessa questão da infraestrutura, para que a gente possa trocar, então, o parque tecnológico das escolas. Agora, sim, como é que vocês estão organizando isso? Quer dizer, vai para todas as escolas organizam isso, ou a escola tem que pensar dentro do seu projeto político-pedagógico, ela tem que inserir esse currículo, digamos assim, né? E já definir os planos de ação para que ele possa ser desenvolvido e nos diversos níveis, no ensino fundamental ao ensino médio. Conta para mim. Então, o que nós fizemos aqui foi realmente ter um trabalho, né? A gente estabeleceu uma diretriz curricular que contou com a participação da rede, porque eu acredito muito que precisa ter esse envolvimento, e foi estabelecido alguns tripés para que a gente pudesse, uma tríade, para que a gente pudesse trabalhar com tecnologia e inovação. Então, dentro disso, a gente está trabalhando com tecnologias digitais da informação e da comunicação, letramento digital e pensamento computacional. E aí, de acordo com essa diretriz curricular, foram feitos materiais didáticos, né, que começam de uma maneira muito simples, até que lá você consegue, a gente começa muito pela cultura maker, né, eu sempre brinco, sempre dou esse exemplo, perpassa aí a programação desplugada, passa pela programação até você chegar lá na robótica. O porquê disso? Para justamente ter essa apropriação, tanto de professores e estudantes. Mas fora isso, há também um investimento, igual, por exemplo, a gente está falando aí do movimento Inova, né, como eu comentei, que semana que vem vai acontecer. É um momento, são 2 dias aí de formação para professores e estudantes de todas as áreas do conhecimento, para que eles entendam, se apropriem do seu projeto de vida, porque isso também está muito conectado ao pessoal, ao projeto de vida, e também aí se descobre, então, como fazedor, né, de toda essa situação. E fora isso, a gente vem fazendo um acompanhamento com esses professores através do nível de adoção em tecnologia, que é onde a gente vai ajudando essa escola a avançar.
Então, é isso. Foi uma honra enorme estar aqui com você na véspera do Dia dos Professores. Gente, tchau para vocês. Débora, tchau. Foi uma audiência super alta, depois você vai ver. Bom trabalho para você e espero te encontrar brevemente para a gente continuar esse papo, tá bom? Beijão, gente. Beijo. Tchau, tchau.